Chavrutar. Você já ouviu esta palavra? E qual a importância desta palavra dentro do contexto de comunicação e oratória, principalmente dentro do contexto de debates? Como isto é importante? Chafrutar. O que é isso, professor Calazans, e como eu posso aplicar na técnica de debate dentro do contexto maior de comunicação e oratória? Para mim, professor Calazans, sempre um grande prazer tê-los a bordo. Chavrutar ou avrutar, né? Lembrando que eu passei pela internet e vi várias pronúncias dessa palavra a depender da nacionalidade do especialista, tá? Mas é uma técnica, olha que coisa interessante, é uma técnica de ensino israelense, né, do Israel. Lembrando que eu não vou me posicionar religiosamente nem politicamente quanto ao país de origem. Não é a questão. Na realidade, é fazer uma abordagem dentro do aspecto de técnicas de ensino, não só, mas principalmente voltado às crianças. Tanto crianças como adultos utilizam-se desta, na verdade, os professores, né, se utilizam dessa técnica de ensino para que tenha um ensinamento eficiente, eficaz, dentro do aspecto da excelência. Então, vamos lá? Chavrutar, ou Chevrutar, né, é um método judaico tradicional de debate e discussão, onde dois debatedores analisam e discutem determinado assunto. Então, um professor, se valendo de qualquer assunto, pode se valer dessa técnica para que os alunos tenham um excelente aprendizado. Nós já vimos aí que é a técnica do debate. Só que tem alguns detalhes, eu não vou abordar todos os detalhes, mas tem dois detalhes aqui que são imprescindíveis e nós vamos ver por que não é apenas um debate ou uma discussão, tá? É de origem aramaica, como nós já dissemos, mas esses dois pontos aqui, dentre vários, que para mim são os mais importantes. É uma técnica de debate e discussão. Eu só faço um convite para que você entre em nosso site, nosso canal do YouTube, e veja ali a técnica do debate e a técnica da discussão. Eu vou até deixar a descrição aqui nesse vídeo. Debate e discussão não é a mesma coisa, mas nós não vamos diferenciar aqui agora. Mas entre no nosso site, na realidade do canal do YouTube, e veja a diferença entre técnica do debate e técnica da discussão. Chavrutar cabe para essas duas técnicas. Mas esse é o ponto importante: amizade e companheirismo. Por que é importante? Nós temos visto, não só no Brasil, mas de um aspecto geral, existe hoje aí um debate, programas de debate, onde um debatedor fica debatendo contra vários outros debatedores, ou um debatedor contra outro debatedor. E nós temos visto no Brasil e no mundo todo que esses debates são muito hostis, beligerantes. Não é um debate salutar, saudável, intelectual, tá? Então, o Chavrutar, ele tem a finalidade de fazer com que essa técnica ela seja amigável, amistosa para o objetivo. Nós vamos falar já qual é o objetivo. Então, hoje as pessoas querem estar certas, não querem aprender. A Chavrutal, a técnica do debate, a técnica da discussão, ela não tem por finalidade fazer com que uma pessoa saia vencedora ou ganhadora. Tem um debate sendo colocado em questão, um assunto, uma ideia, e nós temos que debater as ideias ou o assunto. Não se debate pessoas. Entender essa técnica é sim muito, muito importante. Nós tivemos agora em 2025 um renomado caso do Charlie Kirk, nos Estados Unidos, que foi morto durante o debate. E eu tive a oportunidade de analisar vários debates dele, muitas vezes em ambiente acadêmico, e nós vemos ali que os seus debatedores não eram debatedores, eu vou dizer oponentes. Então, pessoas que não eram preparadas para o debate e se opunham à pessoa física dele. O assunto era deixado de lado.
A Chavrutar, ela tem uma finalidade, um objetivo muito diferente. É o debate, é a discussão, pois, por intermédio do debate, da discussão, nós desenvolvemos o nosso raciocínio, mas não tem a finalidade de discutir no sentido de agressão, seja ela verbal e, no caso aqui, até mesmo física. Então, as pessoas atacam os debatedores, não debatem o assunto. As pessoas combatem o argumentador, não combatem o argumento. A técnica do debate, a técnica da discussão é uma técnica, são técnicas excelentes para o aprendizado. E nós entendemos, principalmente quem é da área jurídica, que são as técnicas mais avançadas para que possamos alcançar um conhecimento profundo de todo e qualquer assunto. Só que, como ela está sendo divulgada no Brasil, aplicada no Brasil e no mundo, ela se perdeu. Não é isto. Nós não vamos fazer um debate para brigar. Não, o debate é para desenvolver o raciocínio lógico. A pirâmide de Paul Graham, que é um inglês muito interessante, inclusive no nosso canal do YouTube, nós temos uma aula, e no nosso, nós temos também, dentro do contexto de comunicação oratória, nós temos um curso de debate. No nosso curso de debate, nós temos um módulo só a pirâmide de Paul Graham. E ele fala que o pior debatedor é aquele que não debate o assunto, é aquele que ataca o debatedor. Então, Paulo Graham faz uma pirâmide com 7 níveis, e ele fala, o pior nível é esse. E é o que nós mais vemos hoje. As pessoas estão lá fazendo parte do debate e esquece o assunto, esquece o ponto e começa a bater. Seu fascista, seu ciclista, o assunto saiu de lado. E quando uma pessoa ataca o debatedor, ao invés de debater o assunto, ele mostra que ele não é um bom debatedor e não tem inteligência emocional, muitas vezes, e não tem conhecimento do assunto para discutir. Como ele não tem conhecimento, ele ataca o debatedor. Eu vi há pouco tempo uma campanha política, na verdade um debate na televisão, e logo após o debate houve uma pesquisa sobre quem ganhou e quem perdeu. 2 candidatos a um determinado cargo público, e a pergunta não é essa. A gente vê que a concepção de debate no nosso país está tão equivocada, claro que não é só no nosso país, que essa jamais deveria ser a pergunta, né, após um debate. Um debate não é para quem ganha ou para quem perde. É o que nós entendemos por intermédio do debate. Quem, por intermédio do debate, nos convenceu ou nos fez entender determinado assunto. Então, essa palavra de quem ganhou, quem perdeu, fala-se sobre polêmica, beligerante, ambiente hostil. O Chavrutar, como nós vimos no início, ele tem uma concepção inicial de amizade, é um relacionamento, é um debate amistoso de companheirismo, para que a pessoa entenda e saia desse ambiente hostil. Isto que é importante. Hoje, repito, a técnica da discussão e a técnica do debate são técnicas mais avançadas do processo ensino-aprendizagem que leva o aluno a conhecer, compreender, analisar, avaliar, sintetizar um determinado assunto. Entender determinado assunto nesses níveis fazem parte, né, dessas técnicas. Contudo, o problema é que essas técnicas não são bem utilizadas por nós. Então, o objetivo é o método de aprendizagem. Tá? O objetivo é o que aprendemos. Repito, quando eu assistir um debate ou eu participar de um debate como debatedor, o que eu quero ensinar, o que eu quero convencer, o que eu quero persuadir o meu interlocutor. Eu posso, muitas vezes, gritar, falar mais alto, quando na realidade não estou ensinando nada. O objetivo do Chavrutar é sim fazer com que as pessoas aprendam. Aumentar, olha só, são vários objetivos, né? Não estou trazendo todos. É aumentar o conhecimento, e isso aqui para mim é o ponto alto. Desenvolver o raciocínio lógico do meu interlocutor.
ou de quem está debatendo. Tá? Então vamos lá? Quando as crianças judaicas, adolescentes, jovens são levados a praticar esta técnica, eles têm por objetivo fazer com que o raciocínio lógico seja desenvolvido. Interessante que os testes internacionais que avaliam o ensino de cada país têm um ponto que se sobressai, que é o desenvolvimento do raciocínio lógico. Ah, matemática, as notas estão baixas, mas a matemática ela é precedida pelo raciocínio lógico. Comunicação, redação ou comunicação verbal. A comunicação ela é precedida do raciocínio lógico. Não adianta eu saber fazer uma redação, eu saber ali a gramática. Claro que essas coisas são importantes, mas o problema maior do Brasil é que as pessoas sabem ler, mas não sabem interpretar, não sabem decifrar a ideia de um texto. Isto muitas vezes acontece porque a pessoa sabe português, acredita que sabe se comunicação, mas não sabe persuadir, não conhece técnicas da persuasão. Técnica da persuasão, ela precisa ter como ponto de partida o raciocínio lógico. A técnica do debate, tendo como concepção maior, chavrutar, faz sim com que o aluno entenda, não apenas, na realidade, entenda, como possa também praticar. Debates, não grite. Abaixe sua voz, melhore os seus argumentos. A gente vê hoje que alguns debatedores têm um raciocínio desprezível, superficial, e ele quer valer vencedor ganhando no grito. Não. Os melhores debatedores, eles têm uma inteligência, lembrando que essa técnica também desenvolve a inteligência emocional. Os debatedores têm inteligência interpessoal, ele não fica nervoso, ele não se desespera, ele sabe se comunicar consigo mesmo, e interpessoal, ele sabe se comunicar com o seu interlocutor. Quando o interlocutor está bravo, nervoso, ele sabe dominar o assunto, porque ele não parte para esses resultados, gritar e assim por diante. Debates é entender, não é concordar. Você precisa entender o seu interlocutor. E entender não quer dizer que você vá concordar. Entendi o teu ponto de vista, não concordo, mas entendi. E às vezes você pode até ser levado a concordar ou mudar a sua ideia. O problema é que a pessoa entra num ambiente tão hostil que ela fala: não vou mudar a minha ideia. Não estou aqui para mudar a minha ideia e não estou aqui para mudar a ideia de ninguém. Você não é um bom debatedor, pois entender não é concordar e assim entender o ponto da outra pessoa. Sua verdade, minha verdade e a verdade verdadeira. Uma vez eu participei de um processo administrativo em que uma sindicância, um órgão público, em que o presidente da sindicância falou: Calazans, nós temos 3 verdades. A minha verdade, a sua verdade e a verdade verdadeira. Não. Existem, a verdade é uma só. O que existe são interpretações ou visões ou percepções diferentes da verdade. E dentro de uma política de perícia judicial, nós trabalhamos com a concepção da interpretação. Então, o perito, há dias atrás eu estava vendo, o perito do juiz, o perito da acusação e o perito da defesa. A rigor, cientificamente, não existe essa abordagem. A gente entende que tem um perito que possa estar auxiliando o juiz, um perito que possa estar auxiliando o promotor ou até mesmo as partes. Mas, na realidade, o perito não é parcial, que o perito, numa concepção técnica, principalmente científica, jurídica, ele está ali para abordar a verdade. Tá? Então, essa concepção precisa ter muito cuidado, que para alguns especialistas, essa concepção está equivocada. Então, qual que é a verdade? Esse é o número 6 ou o número 9? Não sei. Depende da percepção, depende do ponto de vista do meu interlocutor. Isto é entender o outro lado, isso é entender o ponto de vista da outra pessoa, isso é pensar como a outra pessoa pensa. O fato da pessoa estar falando uma outra coisa, diferente da nossa, não quer dizer que ela esteja mentindo. Existe uma verdade, a sua verdade e a verdade verdadeira. A minha verdade, a sua verdade, a verdade verdadeira. Cuidado,
A verdade é uma só, depende do ponto de vista. Então, eu preciso me colocar no ponto de percepção da outra pessoa para eu debater o assunto. E o perito ele tem por finalidade mostrar qual é a verdade. É um cilindro, é um círculo, é um quadrado, tá? Depende do ponto de vista. Então, o perito ele vai ter que, olha, a verdade é uma só, é a figura de um cilindro. Então, o acusador, ou a defesa, ou o réu, ou a vítima, pelo ponto de vista deles, eles viram outra coisa. Então, cabe ao perito mostrar a verdade verdadeira, não percepção. E, claro, a gente vai partir da percepção para mostrar quem está certo, quem está errado. É muito importante. Entender esse assunto dentro da concepção de perícia é muito importante. Chavrutar, técnica da debate e da discussão, tem a finalidade de mostrar a verdade real, ou verdade verdadeira. Dentro de um debate muito inteligente, dentro de um debate onde a inteligência emocional ela é elevada, para que haja um entendimento, para que haja um ensinamento. Debate não é para quem ganhou, não é para quem perdeu. E assim nós estamos acabando o nosso bate-papo de hoje. Lembrando, dentro da nossa concepção de comunicação e oratória, nós temos a pirâmide de Paul Graham e muitos outros assuntos relacionados ao debate e discussão, onde nós vamos apresentar, principalmente para políticos e professores, juristas em geral, técnicas interessantes para não apenas entender, conhecer, mas aplicar no debate. Chavrutar é uma delas, dentre muitas outras que nós vamos apresentar. Para mais informações, você pode fazer parte do grupo do professor Calazans, acessando o nosso QR Code. Tá? Além do QR Code, eu vou deixar também o link do grupo na descrição desse vídeo. Tá bom? Conhecer o nosso canal do YouTube, onde nós temos vários vídeos sobre o assunto, fazendo os 3 Cs, que é Triple C, curtir, comentar e compartilhar. Claro, ativar o sininho se você não for inscrito e ativar, fazer a inscrição, né, se você não for inscrito, e ativar o sininho para receber novos conteúdos. Estão os nossos contatos de e-mail e telefone. A sua atitude define a sua altitude. Vou alto. Estude com o professor Calazans. Para mim, professor Calazans, sempre um grande prazer tê-los a bordo. Um abraço e tudo de bom.